Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu só vou repercutir algumas questões que foram levantadas a respeito do meu último vídeo, discordando do reverendo Augusto Nicodemos. E quero deixar bem claro aqui que eu tenho profundo carinho pelo reverendo, respeito a sua pessoa, o seu trabalho. Tenho aqui na biblioteca os seus livros. Então vejam, não é porque eu discordo dele em alguns pontos que eu não sei reconhecer o trabalho dele. Porque chegaram a falar que a minha crítica era porque eu tenho, digamos assim, inveja do trabalho do doutor, ou porque eu sou arminiano e ele é calvinista. Eu ouvi muita bobagem aí. Bem, o fato é que eu não concordo com essa opinião dele sobre uma afetividade, estando ela na boca de quem quer que seja. Tá? Eu tenho uma opinião bíblica de que o Deus que eu sirvo faz metanoia na vida de quem o aceita como Salvador, ou quem é recebido como salvo por Cristo. Porque a metanoia, no grego, que é salvação, é a transformação da mente. Paulo disse claramente, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também vai falar da mente de Cristo. Como pode alguém ter mente de Cristo e ainda ter desejo pela coisa errada, desejar, sonhar, querer a coisa errada? Paulo deixa claro em Romanos 1,26 que há digamos assim, as questões naturais, e ele fala que há a extrapolação disso. Então, quando foge do natural, ali é um upgrade do pecado, e ali não tem a ver com a tentação da carne apenas. Extrapolou a tentação da carne e agora se tornou um vício mental. Ora, se eu me converto e minha mente é transformada, como pode esse vício mental permanecer? Aí eu tive que citar Freud, que acreditava que esse vício mental, essa psicopatia podia ser curada. Então vejam, senhoras e senhores, o ateu Freud, que eu nem duvido que ele tenha abusado de crianças, porque ele fez experimentos com crianças, esse homem, que é o Freud, para mim uma pessoa abjeta, espiritualmente falando, mas para o mundo da psiquiatria e da psicologia é quase um semideus. Este Freud, que eu estou dizendo que era ateu, acreditava que uma pessoa que tinha determinados fetiches que não eram naturais, como, por exemplo, gostar de uma árvore ou sentir-se atraído por uma árvore, poderia ser curado, revertido a ponto de olhar para aquela árvore, que ele tinha uma certa atração e não sentir mais nada por aquela árvore. Que outrora ele ficava doido, queria se esfregar até chegar ao orgasmo. Ora, o Freud acreditava que esse homem podia ser curado. Freud não só isso, acreditava que aquela pessoa acometida da homoafetividade, porque ele acreditava que era uma inversão mental, poderia reverter ao natural a sua mente, ou seja, um homo treinar a sua mente até ser hétero novamente. Veja, senhoras e senhores, eu estou falando de um ateu, de um cara que não faz diferença se você é homem ou mulher, se você faz sexo com seus órgãos genitais ou com a sua orelha, para ele não fazia diferença. Mas ele entendia que era possível. Agora, Freud acreditava, aí o teólogo, o homem de Deus, os apologistas não acreditam que esse Deus tem poder para fazer isso? Ah, irmãos, é o fim dos tempos. Eu acredito que o mundo acabou e a gente esqueceram de avisar o pessoal aí, mas o mundo já acabou. Pelo amor de Deus! Que evangelho é esse que você vai para a igreja, continua pecando, gostando do pecado e dentro da igreja? Que negócio é esse? Eu estou maluco então? Eu vou ler aqui algumas frases e eu peguei aqui o depoimento de 3 rapazes que foram homossexuais. Um deles se transformou em mulher a ponto de até fazer a cirurgia. E a palavra desses moços que viveram profundamente a homoafetividade e a homossexualidade, dizendo que eles foram recuperados pelo poder da graça. E é nesse evangelho que eu acredito e prego. Eu peguei aqui um corte, depois eu coloco no final do vídeo a matéria inteira para vocês assistirem.
Foi lá na Musical FM, no programa do Pastor César, uma entrevista fantástica com esses meninos que se sentem recuperados. Alguns até casaram, vivem a sua vida normalmente. Então, assim, é nesse Deus que eu acredito. É esse Deus que eu prego. Ah, mas o doutor falou... Ah, pô, eu respeito, mas eu não aceito. Não sou obrigado a aceitar tudo. Ah, porque ele fez doutorado, ele é melhor que eu? Então, eu vou voltar aqui já para ler alguns comentários e passar aqui o vídeo dos meninos. Mas antes, rapidamente, vou dar aqui meus recados. Neste dia 30, nós sortearemos aqui no canal, aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se, que financiam este ministério, alguns brindes apologéticos e teológicos. Nesta oportunidade, sortearemos a Bíblia do Pregador, a qual eu adquiri lá não foi na Sociedade Bíblica do Brasil, foi no site da chamada.com.br, tá? Então nós vamos sortear esta Bíblia aos inscritos no Apoia-se, que patrocinam aqui o nosso ministério, e também alguns kits de livros do CACP. Se você não baixou ainda também o aplicativo da nossa plataforma, do nosso site, porque ele está inteirado com o site, são 16 mil artigos, baixe o aplicativo do CACP, é gratuito. E se possível, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Antes de eu passar aqui o vídeo dos meninos, olha as frases que eu tive que engolir, que me jogaram na cara, pelo Zap, pelo canal. É absurdo. Olha o que o cara falou aqui pra mim. Um ex-gay sempre gostará de homens e será tentado nisso. O tio Nico tem razão. Então, imagine você, o cara vai pra igreja, se diz liberto, convertido, mas ele continua sempre gostando de homem. Então você imagina um pedófilo que vai pra igreja, aceita Jesus, se converte, ele não pode então assistir o coral de crianças. Ele tem que sair pra fora, porque se ele vê o coral de crianças... O pedófilo nunca será normal. Ele nunca poderá ser restaurado plenamente. Outra frase. É natural ser gay. Então o celibato é o caminho. Então eu opto pelo celibato. Mas dentro do meu coração eu me relacionando mentalmente com todas as pessoas que eu vejo. Porque eu não posso ser liberto disso. Dessa doença. Porque isso não é uma questão biológica do corpo. Não é biológico do corpo. Ter relações sexuais de vez em quando é necessidade biológica. Agora, ficar todo dia remoendo essa sexualidade, essa prostituição na mente, isso é normal? Você acha normal? Você que escreveu essa bobeira aqui? O outro fala assim, não existe ex-homo. A pessoa nasce desse jeito e vai morrer assim, mas pode viver sem pecar. É a filosofia das igrejas inclusivas, aí, das igrejas homossexuais. Eles pregam exatamente isso. Quer dizer, gente, isso eu estou falando de frases ditas por evangélicos, ou até gente que frequenta igreja, porque evangélico não é. Gente, como é que alguém nasce gay? Ninguém nasce gay. O Jung pregava, o grande psicanalista, ele pregava que o homem nasce uma folha em branco, e ele é, digamos assim, formatado, ele vem com uma BIOS, pensando em linguagem informática, em cima dessa BIOS ele é formatado. Isso Jung. Freud acreditava que desde o útero você já era programado pelo pai e a mãe, que é o que eu também acredito. Agora, vejam, geneticamente falando, biologicamente falando, ninguém nasce homossexual. O que nasce é X e XY. Isso é ciência. Não tem a ver com religião, com opinião. Ou nasce XX, que é mulher, ou nasce XY, que é homem. Aí os caras dentro da igreja já estão falando essa bobagem aqui. Gente, eu estou falando, eu estou dizendo, o mundo acabou. O mundo não vai acabar, o mundo já acabou. Aquilo que Jesus falou, achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem, porque isso aqui são opiniões de crentes. Não estou falando da Xuxa. Estou falando de gente dentro da igreja. É gravíssimo isso. Agora vamos ouvir aqui a opinião dos meninos aqui que são ex-homossexuais mesmo, que Jesus transformou a vida deles. Vamos ouvir, depois eu volto para fazer o fechamento. A maioria dessa tendência, eles falam tendência, eles falam essência, falam natureza, não existe natureza gay, gente. No meu caso, foi até uma questão assim natural, eu me converti
E sem ninguém precisar dizer que eu precisava mudar, naturalmente, por mudar minha convivência, a minha voz foi mudando, a forma de andar foi mudando. É isso aí. Mas não foi porque o novo nascimento, ele vai atingir agora, pra tudo. você é pior, né, Robert? Porque você era mulher, né? Você tirou o pênis, você fez, como fala? A cirurgia de transição. Transição. O problema é hormonal mesmo, nesse caso, né? Mas não quer dizer que a essência... Porque aqui o que acontece, que faz toda essa diferença? É o novo nascimento. Novo homem nasceu dentro do coração. E esse novo homem vai responder acima de qualquer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem colocar ou inferir a gente uma coisa que nós não somos, o homem interior dentro da gente está dizendo, não é esse o caminho, não é isso, você não é isso. Porque o homem interior é a resposta divina à queda da humanidade. Sim, sim. Então é o que nós temos de segurança. E aí é gradativo. Então o homem interior nasceu de novo, aí o homem emocional vai nascendo de novo. E ele vai lidando com as questões e para depois o corpo, a estética, a aparência é o último lugar que a gente vai trabalhando ele. Porque aqui você já dominou a natureza caída, porque agora tem uma nova natureza. Sim. Você dominou a questão emocional e, por último, a questão física. Que aí isso é na vivência. Gente, o que esses meninos... Eu só separei um pedacinho aqui. Eu tô pondo aqui no final. Você assista, por favor, tá? Assista. É lindo o depoimento desses meninos. E aqui a primeira coisa que eu observei, ele fala assim, olha, um deles fala assim, não existe natureza gay. É fantástico isso. Lembra quando Paulo falando que contrário à natureza? Porque quais são as naturezas que existem? Macho e fêmea. O que passa disso é contra a natureza. E aí ele fala aqui, olha, não existe natureza gay. Não existe isso. Tá? Você, ao assistir o depoimento deles inteiro, você vai ver que a pessoa é treinada para ser aquilo. Ela é treinada. E ela pode se autotreinar para mudar de jeito. E perder os trejeitos. Tá? E aí esse outro rapaz que inclusive fez até a cirurgia de transformação de sexo, e isso vai ser um problema que a igreja vai enfrentar, porque essas pessoas operadas vão aparecer nas nossas igrejas, querendo mudar, querendo reverter o fato. Deveria ter no SUS, então, um procedimento agora para essas pessoas que querem ser revertidas, sejam, então, passadas pelo mesmo procedimento. Elas deveriam ter o mesmo direito. Se o hétero tem o direito de passar pelo procedimento e se tornar gay, o ex-gay deveria ter o direito de passar pelo mesmo procedimento e voltar a ser hétero. E o SUS bancar por isso. Mas é claro, né, a impiedade só banca a impiedade, não a santidade. E aí ele fala, o novo nascimento é a solução. E ele diz mais uma coisa, se eu tenho uma nova natureza no meu interior, aquilo vai refletir no meu exterior e eu serei restaurado, ele fala. Eu vou ser recuperado. Então, a frase desse menino é perfeita, porque a metanoia está sendo aplicada aqui na fé desse menino, que é exatamente o que a Bíblia ensina. Eu era um homossexual, eu aceitei Jesus como meu salvador, então a minha mente é o quê? Ela é revertida e volta-me ao normal. Aquela mentalidade errada é erradicada. Gente do céu, o que ele fala aqui é exatamente o que a Bíblia fala. Eu tenho a mente de Cristo. Eu levo cativos meus pensamentos a Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. O que aconteceu com os velhos desejos, os velhos sentimentos? Passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, gente, eu estou só aqui batendo nessa tecla. Eu sei que vai chover uma enxurrada de gente criticando de novo, porque essas pessoas, elas são gays dentro da igreja. Muitas delas que estão escrevendo aqui embaixo, estão dentro da igreja, brincam de héteros, mas são gays. Estão dentro da igreja. Estão dentro de púlpito, estão em cima de púlpitos, são pastores. Eu tenho aqui um zap que eu não li, de um pastor. Ele fala assim para mim, eu sou pastor há 20 anos e eu continuo apaixonado por homens. Eu tenho aqui o zap. O cara é pastor, está em cima de um púlpito, deve ser até casado. E diz que é apaixonado por homens, até hoje. Diz que ele não peca, luta contra isso, mas que o Nicodemos é que está certo. Porque ele sabe que luta é essa.
Ah, meu irmão, tenha santa paciência. Você imagina um cara desse que está em cima do púlpito, olhando para os irmãos na plateia e pensando pensamentos eróticos, promíscuos com aqueles... Tenha santa paciência. Só porque eu sou hétero, eu vejo as irmãs na plateia, eu fico tendo pensamentos com elas. E você vai dizer que isso é normal? Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Não. Uma coisa, como disse Lutero, é as aves voarem sobre a sua cabeça. Outra coisa é elas terem ninhos na sua cabeça. É você viver com aquilo o tempo todo. Isso não é normal. Se isso for normal, rasgue a Bíblia, jogue fora, pare de pregar o evangelho, porque o evangelho não é nada. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para transformação de vidas. Agora, se não é mais, então vamos parar de perder tempo. O que eu estou fazendo aqui? Pregando a Bíblia. Estou perdendo tempo. Se esse Deus não tem poder para tirar uma coisa ruim da cabeça e mudar o coração da pessoa, eu estou perdendo tempo. Gente, muito obrigado aí pela sua audiência. Desculpa aqui minha indignação, mas tá difícil, viu? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.